Olá, bem-vindos ao Trilha Sensível. Eu sou Cláudio Mariotto e este é o início da segunda semana dos exercícios espirituais inspirados na obra de Santo Inácio de Loyola. Antes de iniciarmos essa segunda semana, é importante que você tenha escutado a primeira semana, praticado os exercícios, as meditações, as orações, ter dado um intervalo de 2 dias para iniciarmos esta segunda semana e também ter realizado as suas anotações no seu caderno. Tudo isso é muito importante para que este segmento de exercícios realmente atinja o seu objetivo mais profundo, que é uma revisão interna, um trabalho de observação sobre os pecados, os comportamentos, as atitudes, uma observação também na estrutura dos pensamentos, enfim, um olhar para quem somos nós, qual o caminho que estamos trilhando nessa vida e para onde estamos indo. É o momento de pensarmos sobre o que vimos na primeira semana. A essa altura, você já deve ter percebido que o pecado é uma distorção de uma virtude, de uma lei maior, de uma lei natural da manifestação de Deus, como o amor, a coragem, a força de nos conectarmos com o espiritual, até mesmo a caridade tão necessária nos dias de hoje, no apoio que necessitamos oferecer ao próximo, pois também, em alguns momentos da nossa vida, nós necessitamos da caridade do outro. Então, se você já percebeu que existe uma maneira de pecar no mundo e que o pecado certamente não trouxe nenhum benefício maior, o pecado nos marca profundamente, então certamente você está desejoso de uma nova forma de desenvolver a sua jornada nesse mundo. Nós estamos falando então agora de buscarmos um exemplo, buscarmos uma forma de nos colocarmos nesta jornada. Nós estamos falando aqui no caso da imagem do Cristo, da imagem de Jesus, o grande mensageiro da luz, o ser que desceu de altas esferas, dilatadas em luz, para trazer uma mensagem aqui no nosso mundo. É importante que você entenda que nesta sequência de exercícios que foram inspirados por Santo Inácio, nós não estamos seguindo a obra Exercícios Espirituais ao pé da letra, ipsis litis,
Por quê? Porque nós estamos trabalhando o conceito de uma forma ecumênica, de uma maneira aberta, pela qual você pode aplicar no seu dia a dia, na sua vida, dentro do seu coração, alguns princípios que irão colaborar com a sua caminhada. Mas como você já viu na primeira semana, outros pensadores, outros seres de luz também foram compondo os passos da primeira semana. Nós realizamos uma caminhada ecumênica, aberta, entendendo que a luz se manifesta em vários locais, culturas, seres, e é importante entendermos que é justamente no compor este todo desta luz que nós encontraremos uma maneira, uma forma de nos integrarmos a este todo, a esta luz, a este amor. No nosso caso, o caminho é o Cristo. São as palavras de Jesus, é a luz de um evangelho aberto para a humanidade, repleto de gotas de luz, lições, fazendo do Cristo um grande exemplo, fazendo do Cristo alguém que realizou um caminho, que ensinou uma jornada de retorno à pátria espiritual. Então agora, certifique-se que você não será incomodado, não será incomodada, pois nós estamos entrando na preparação da segunda semana e é importante que a gente afine a nossa sintonia, que a gente se prepare para esse contato, pois nós iremos meditar, observar e também contemplar a caminhada de nosso Senhor Jesus Cristo, a trilha sensível deixada por Ele, e sintonizar as frequências da luz nas palavras, no exemplo, inspirando profundamente o quanto de luz que Jesus nos permitiu ao dar a sua última expiração no planeta. Este é um momento importante, onde nós precisamos de um pouco mais de informação para podermos entender realmente o significado de Jesus em nossa caminhada, em nosso processo, dentro desses exercícios espirituais. Gente, o nome Jesus tem origem no hebraico, Yeshua, ou Yehoshua, que significa salvação, ou também Deus é salvação. Esse é um nome bastante comum lá no Antigo Testamento da Bíblia hebraica, especialmente associado a Josué, que foi o sucessor de Moisés, líder dos israelitas. O nome também é encontrado em outras línguas, como Jesus ou Jesus,
em grego, em aramaico, como por exemplo Yeshua. Na tradição cristã, Jesus é um nome dado ao Filho de Deus, que é considerado o Salvador da humanidade, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Jesus é o centro da fé cristã e o seu nome é frequentemente usado como uma expressão de adoração, oração e agradecimento pela luz que nos foi enviada na salvação. Mas pensando um pouquinho em Yeshua, ele tem origem no hebraico antigo, sendo uma variação do nome Yoshua ou Joshua, que significa Deus é salvação, o Senhor salva. Na tradição cristã, Yeshua é considerado o nome alternativo para Jesus. O nome Jesus, por exemplo, tem origem no hebraico Yeshua, que significa salvação, pois na época que Jesus viveu, a língua falada na região da Palestina era o aramaico, e o seu nome, provavelmente como Yeshua ou Yesu. Quando o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego, o nome Yeshua foi traduzido, transliterado como Jesus. A partir daí, a versão latina do nome Jesus se tornou Jesus, e a partir desta forma chegou até nós o nome Jesus, que é derivado na maioria das línguas modernas. Portanto, Jesus, gente, é uma forma anglicizada do nome hebraico Yeshua, que era dado ao Filho de Deus pelos seus seguidores e contemporâneos da região da Palestina durante a época que ele viveu. Este também é o momento de entendermos um pouco melhor o que significa Cristo, que é o enviado, o Messias aguardado, o grande Salvador. Cristo significa ungido, o ungido de Deus. Mas o que significa unção? Para que possamos entender o real significado de Jesus, Yeshua, Cristo, ou ungido. Gente, unção é um termo religioso que geralmente se refere a uma bênção divina, ou um ato de ungir uma pessoa, um objeto com óleo sagrado ou outro líquido considerado sagrado. Na tradição cristã, a unção é frequentemente associada ao Espírito Santo e à capacitação divina para realizar tarefas específicas ou para cumprir uma missão designada por Deus. Um exemplo disso na Bíblia é a unção frequentemente mencionada como um símbolo da capacitação divina para uma liderança, realização de tarefas sagradas. Já na Igreja Católica Romana, a unção dos enfermos, por exemplo, é um sacramento que é administrado a pessoas gravemente enfermas ou à beira da morte, enquanto a Igreja Ortodoxa Oriental, a unção dos enfermos é um sacramento que pode ser administrado a qualquer pessoa que esteja enfrentando uma doença ou dificuldade física. Em outras tradições religiosas, a unção pode ser usada em uma variedade de contextos, sendo sempre parte
de rituais de cura, consagração de objetos sagrados, práticas de meditação, oração. De uma maneira geral, a unção é vista como uma forma de canalizar o poder divino ou espiritual para uma pessoa ou objeto, de uma forma de abençoá-lo, consagrá-lo para o propósito sagrado. Vamos entender também o que significa consagração. Nós temos neste mundo o sagrado e o profano. Quando nós temos um objeto, uma pessoa, que pretendemos entregá-lo ao sagrado, isso significa que nós iremos imprimir neste objeto ou nesta pessoa esta bênção, este destino a entregar para se entregar a algo maior, alguém maior. No caso, Deus, o Espírito Santo, o próprio Cristo. Neste ato de entrega, nós estamos propondo que haja uma fusão do sagrado, do que é divino, no que é profano, material, alterando-o, imprimindo nele, tornando-o vaso, receptáculo, fonte daquela bênção, daquela luz, sendo uma âncora da presença da luz do divino no mundo material. Então, nós consagramos para estar com o sagrado, e a partir daquele momento, aquele objeto ou aquela pessoa está com o sagrado, unido ao sagrado, representando, ancorando essa luz, vibrando nessa sintonia e espalhando luz. Messias, por exemplo, é um termo que deriva do hebraico Mashiach, que significa também ungido. Na tradução hebraica, o Messias é o esperado Salvador que foi prometido por Deus para liderar o povo judeu na restauração de Israel e na vinda do reino de Deus. Segundo a crença judaica, o Messias será descendente da linhagem do rei Davi e será ungido com óleo sagrado pelos sacerdotes do templo em Jerusalém. Ungido, unção, uma prática espiritual de consagração. No caso de Jesus, o próprio ungido pelo Espírito Santo, enviado de Deus, consagrado, trazido ao mundo para poder também consagrar, indicar um caminho, uma rota, uma maneira, comportamentos, pensamentos, atitudes, para que nós possamos seguir a nossa jornada. Cristo, o ungido, o Messias. É importante entendermos o significado maior da unção e também como Cristo
é visto como o ungido pelo Espírito Santo, enviado de Deus, confirmado aqui no planeta Terra, como o grande farol, o companheiro da jornada, aquele que indica o caminho. Neste simbolismo da unção, muito conectado com a imagem do Cristo, mas também por toda a Bíblia, estes olhos usados na unção, esses olhos sagrados mencionados na Bíblia, foram usados para ungir pessoas, objetos, locais sagrados, como por exemplo o óleo muito usado, que vai aparecer muito na Bíblia, é o óleo de oliva. Este é provavelmente o óleo mais comum mencionado. Era usado para ungir reis, sacerdotes, objetos sagrados, como o tabernáculo, por exemplo, e os utensílios usados no templo. É importante também que lancemos um olhar mais profundo para nos aproximarmos um pouco mais da essência do ungido, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nos aproximarmos um pouco mais da característica dessa unção, como da oliveira, por exemplo. A oliveira, ela tem grande importância para a religião, essencialmente no cristianismo e também no judaísmo. A oliveira é uma árvore que é nativa lá da região mediterrânea, onde essas religiões surgiram. É frequentemente mencionada na Bíblia e em outras escrituras religiosas. Vamos observar um pouco alguns significados associados à oliveira para entendermos o que existe nesse contexto do ungido, do Messias, do Cristo. Em primeiro lugar, ela é o símbolo de paz. A oliveira é frequentemente associada à paz, em parte devido à história bíblica do dilúvio. Vocês lembram que uma pomba carregando um ramo de oliveira volta para a arca de Noé, simbolizando o fim das chuvas e o surgimento da paz. Ela também é símbolo de prosperidade, pois a oliveira é uma árvore que pode produzir azeitonas por centenas de anos, o que torna também a oliveira um símbolo de prosperidade e longevidade, como o próprio Cristo, que já temos mais de 2000 anos da sua palavra, da sua descida aqui no nosso planeta. É também um símbolo de resiliência, pois é uma árvore muito resistente, capaz de sobreviver a longos períodos de seca e outros desafios ambientais. Essa resiliência a torna um símbolo de força e perseverança. Mas também ela é um símbolo de divindade. Em algumas tradições religiosas, a oliveira é vista como um símbolo da divindade, em parte devido à sua longevidade e à capacidade de produzir frutos. Ela também é muito associada a eventos religiosos. A oliveira é mencionada em muitos eventos, incluindo a crucificação de Jesus Cristo, que morreu ali, foi crucificado numa região onde havia o Monte das Oliveiras. Na última ceia, por exemplo, Jesus e seus discípulos teriam bebido vinho, comido pão com o azeite de oliva. E finalmente ela é símbolo da luz divina. Ali na tradição cristã, o óleo de oliva é usado em cerimônias religiosas
como a unção dos doentes, batismo, simbolizando a luz divina. De uma maneira geral, a oliveira é um símbolo importante na religião, representando paz, prosperidade, resiliência, divindade, luz divina. Mergulhando um pouco mais na questão da unção, nós também vamos encontrar outros óleos muito usados nessa questão, principalmente do Cristo. Nós vamos encontrar, por exemplo, o óleo de mirra, que era frequentemente usado como perfume ou em bebida em óleo para unção. Foi usado, por exemplo, para ungir o corpo de Jesus após a sua morte, e é mencionado também como um presente oferecido a Jesus pelos reis magos. Nós teremos também o óleo de canela, também usado como um tempero, mas também usado para unção. Era um dos ingredientes de mistura do óleo sagrado para ungir, por exemplo, o tabernáculo e também o templo. Temos o óleo de acácia, que era frequentemente usado em perfumes e também como óleo de unção, e um dos ingredientes na mistura do óleo sagrado para ungir o tabernáculo, o templo, objetos. Veremos também a presença do óleo de bálsamo, que era frequentemente usado como um perfume e também na unção, um dos ingredientes também dessa mistura do óleo sagrado, das unções do templo, dos objetos, do altar. Também veremos o óleo de nardo, que é mencionado várias vezes na Bíblia. Muitas histórias envolvendo este óleo relatado nos evangelhos. Uma das referências, por exemplo, do óleo de nardo inclui seu uso como ingrediente na mistura também do óleo sagrado para a unção, usada no templo, no tabernáculo. Enfim, a unção justamente é oferecida como consagração. E sendo Jesus Cristo o ungido de Deus, também confirmado na unção da consagração, nós percebemos a importância do ungido entre nós, através dos seus ensinamentos, do seu caminho proposto e das máximas presentes até hoje. Jesus nos ensinou, por exemplo, a moral, ensinou valores como amor, compaixão, perdão, humildade, generosidade, justiça, paz. Esses valores são universais e têm sido considerados fundamento para a convivência política, o bem-estar social em todas as épocas e culturas. O ungido também nos ensinou a amar ao próximo. Ele enfatizou a importância de amar ao próximo como a si mesmo e de tratar os outros com bondade e respeito. Essa mensagem tem sido um incentivo para muitas pessoas fazerem um bem aos outros e buscar a harmonia e a cooperação entre as pessoas. O ungido também nos traz uma mensagem de esperança, pois ele ofereceu essa mensagem afirmando que Deus é amor e que todos os seres humanos são filhos de Deus. Essa mensagem, por exemplo, tem sido um conforto para muitas pessoas em momentos de dor e sofrimento.
e tem sido vista também como uma força e inspiração para que superemos as dificuldades. O ungido também traz a cura espiritual. Ele realizou, durante a sua passagem neste planeta, muitas curas, aliviando sofrimentos físicos, emocionais e nos conduzindo a um caminho de luz e amor. E também um dos pontos principais dos nossos exercícios daqui para frente. Jesus nos coloca um exemplo na vida. A vida de Jesus tem sido vista como um exemplo de amor, sacrifício, serviço e humildade. É um exemplo, gente, que tem inspirado muitas pessoas a buscar uma vida de maior significado e propósito e a viver com integridade, fazendo bem aos outros, respeitando os outros, se perdoando e perdoando o próximo, semeando o paraíso que nós todos tanto almejamos, procuramos, desejamos no fundo da nossa alma. Então, chegando ao final desta preparação, eu quero convidar você a uma pequena oração, uma singela oração ao ungido, ao consagrado e ao entregue nesta caminhada, na responsabilidade de nos deixar um caminho de retorno à pátria celeste. Vamos então realizar uma pequena oração de encerramento. Agradecimento em primeiro lugar por estar envolvido neste exercício, nesta função e neste olhar para si mesmo. Então nós poderemos agora fazer um convite a Jesus, ao Messias, fazer um convite para o ungido pelo Espírito Santo nessa missão tão importante para todos nós. Inspire fundo, solte o ar e nós iremos realizar esta oração em nome do Pai Eterno, em nome da Mãe Divina, do Filho Sagrado e Iluminado e do Espírito Santo. Jesus, vem caminhar comigo, meu Jesus. Deixe que eu me apoie em Ti. É só de paz e amor a luz que vem de Ti. Nós queremos ser, por ela, iluminados. Jesus, Mestre, amigo, irmão maior, ilumina a nossa caminhada. Nos conduza pelo caminho do bem, da bondade, da resignação e resiliência, pelo caminho da paciência, em paz, com calma, em sua luz, na luz maior de Deus, nas bênçãos da Mãe Divina e nos passos sagrados dos seus ensinamentos. Amém. Amém e amém.